Introdução. Na virada do século XIX para o século XX, a economia norte-americana era dominada por grandes trustes comerciais e industriais controlados por famílias extremamente ricas, como os Rockefeller, Carnegie, Astor, entre outros. Era uma época em que a vida para o homem comum era difícil, sem grandes perspectivas, em que muita gente era obrigada a trabalhar no que não queria para garantir a subsistência. Wallace Delois Waters não ficou imune a essa realidade. Filho de uma família pobre da zona rural do estado de Illinois, seu pai morreu quando ele estava com apenas 10 anos. Com uma formação escolar rudimentar, durante vários anos trabalhou na agricultura. Só depois dos 30 anos conseguiu um trabalho razoável, mas pouco lucrativo, na igreja metodista, onde provavelmente chegou a pastor. Waters sentia-se atraído por pregadores reformistas, dentre os quais se destacava George Davis Herron, o ministro da Igreja Congregacional e professor de cristianismo aplicado no Grinnell College, que despertava a atenção nacional para o socialismo cristão, defendendo um evangelho mais social, segundo o qual o pensamento em Cristo deveria nortear o sentido da vida econômica e social. A vida de Waters mudou quando, em dezembro de 1896, assistiu a uma palestra de Herron em Chicago. Um pregador polêmico para a época, Herron defendia uma forma de socialismo mais humano e igualitário na organização política e econômica, em contraste com as forças impiedosas e desumanas do capitalismo. O sistema levara à corrupção e monopólios, e esmagava a capacidade dos indivíduos de determinar seu destino, sem que as igrejas estabelecidas na época oferecessem qualquer resistência a essa realidade. Sua conivência perversa com os trustes econômicos distanciava-se das ideias de Cristo. Assim, Herron incitava os socialistas cristãos a mobilizarem-se contra o despotismo industrial. Convencido dessas ideias, mas por serem contrárias à orientação metodista à época, Waters deixou a igreja. Foi então que começou a escrever artigos para a revista Nautilus, uma publicação bastante conhecida, baseada em princípios espirituais do novo pensamento e dirigida por Elizabeth Town. Nesses artigos, Waters desenvolveu um estilo próprio e uma filosofia que se transformaram, juntamente com suas palestras semanais, em sua principal fonte de renda. Waters estava decidido a conquistar a riqueza pessoal. No entanto, não estava disposto a desistir de suas crenças cristãs e socialistas. Como conciliar as duas coisas? Quando começou a escrever A Ciência de Ficar Rico, sua inspiração original, o pregador Herron fora estigmatizado por um divórcio escandaloso. Com isso, ele pôde ter se sentido livre para seguir uma visão menos dogmática da sociedade cristã, tanto que, como afirma no texto, a aceitação das ideias expostas na obra não presume a crença cristã de parte do leitor. Ao mesmo tempo, Waters absorvera as ideias e os ensinamentos de uma vasta gama de filósofos e pensadores religiosos. Entre eles, Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Hegel, Swedenborg e Emerson. Também fora influenciado pela religião oriental. Essa jornada filosófica e espiritual o levara a uma visão monista do universo, a qual sustenta que tudo no espaço e no tempo é resultado ou a expressão de uma substância espiritual única. Um dos pilares das ideias do novo pensamento, o monismo, não distinguia entre espírito e matéria, afirmando que podemos conseguir o que quisermos meramente pela força do pensamento direcionado e determinado. Nessa linha de pensamento, Waters acreditou ter encontrado o segredo da prosperidade. Descartando a postura competitiva do capitalismo vigente, defendia, ao contrário, uma atitude criativa, em alinhamento com as leis universais, segundo as quais o universo consciente a todos provê sem distinção e sem limites. Esse era o centro da sua ciência,
da criação da riqueza. No entanto, segundo a crença cristã na época de Waters, muitos acreditavam que a pobreza significava pureza e riqueza era sinônimo de pecado. Contra isso, Waters sustentava que, a exemplo da natureza, para prosperar e nos desenvolver em tudo o que pudermos, devemos ter acesso a tudo de que precisarmos. Para podermos viver mais, assim como fazem as plantas para crescer, ansiamos por mais. É simplesmente a vida buscando uma expressão mais plena. Assim, para o desenvolvimento da alma, paradoxalmente, precisamos ter o controle dos recursos materiais. Portanto, como na sociedade organizada, as coisas custam dinheiro, aprender a enriquecer é o conhecimento mais essencial de todos. Assim, Waters justificava metafisicamente a busca da riqueza, mas sabia que seu público estava atrás de resultados e uma base para a ação. Nas primeiras linhas de A Ciência de Ficar Rico, ele observa que se trata de um livro pragmático, não filosófico. É um manual prático, não um tratado sobre teorias destinado a homens e mulheres cuja necessidade mais premente seja o dinheiro, que desejam ficar ricos primeiro e filosofar depois. Ele queria enriquecer seus leitores, mas também precisava ser coerente com seus princípios e evitar as ideias e a cobiça do pensamento capitalista. Então, se o desejo de ter mais e conseguir mais é bom, natural e o que Deus quer para nós, como fazer para ficar rico? Na visão de Waters, esses desejos devem ser realizados pela expressão criativa do indivíduo, não como um instrumento competitivo em uma batalha capitalista. Só a busca criativa leva à abundância genuína, ao passo que competir com os outros baseia-se em uma falsa crença de escassez, em uma visão derrotista da vida. Portanto, o caminho espiritual, sustentava ele, era o mais certo, orientado pelo esforço criativo da nossa individualidade. Unindo metafísica e ciência, Waters afirma que ficar rico é algo infalível. De acordo com ele, seguindo com fé e propósito os ensinamentos contidos em seu livro, considerados como princípios científicos como os da mecânica ou da eletricidade, e agindo de acordo com eles, sem temor ou hesitação, todo homem e toda mulher certamente ficarão ricos, pois a ciência aplicada desse modo é uma ciência exata e o fracasso é impossível. Sobre esta tradução. Esta tradução baseou-se na edição original de The Science of Getting Rich, escrita por Wallace Delois Waters e publicada em 1910 por The Elizabeth Town Company, de Holyoke, Massachusetts, Estados Unidos. Foram tomadas algumas liberdades em relação ao texto para adaptá-lo aos leitores modernos, muito embora nem sempre seja possível atender ao mesmo tempo aos dois sexos. Algumas passagens foram modificadas para esse fim, mudando-se homem por pessoa, homens e mulheres ou seres humanos. Convém observar que o próprio autor, tendo escrito pouco depois da virada do século XX, já no prefácio, afirma que a ciência de ficar rico aplica-se tanto aos homens quanto às mulheres. Sobre o autor. Da vida de Wallace Delois Waters, pouco se sabe, além de que nasceu em 1860 em uma família pobre do distrito de Nunda, na zona rural do condado de McHenry, no estado americano de Illinois, pouco depois da Guerra de Secessão, e que passou por dificuldades na infância. Seu pai morreu quando ele estava com apenas 10 anos e, com uma formação escolar rudimentar, ele trabalhou durante vários anos na agricultura. A mãe o acompanhou por boa parte da vida, vivendo posteriormente com ele e a família, o que incluía a esposa Abby, o filho Russell e as filhas Florence e Agnes. Só depois dos 30 anos, Waters conseguiu um trabalho razoável, mas pouco lucrativo, na igreja metodista, onde é provável que tenha chegado a pastor. Após uma intensa vivência entre os pensadores cristãos reformistas de sua época,
Waters estudou diversas crenças religiosas e filosofias mundiais, incluindo as de Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Hegel, Swedenborg, Emerson, entre outros, além de clássicos do pensamento oriental. Por meio de seus estudos e da experimentação incansável, acabou por se identificar com os princípios do novo pensamento, que passou a aplicar à sua própria vida. Desligando-se da Igreja Metodista, passou a praticar a técnica da visualização criativa e começou a escrever livros e artigos comentando esses princípios para a revista Nautilus, uma publicação sintonizada com o novo pensamento e dirigida por Elizabeth Town. Waters escreveu numerosos livros, entre eles A Ciência do Casamento, 1904, Jesus, o Homem e Suas Obras, 1905, A Nova Ciência da Vida e da Cura, 1907, com Elizabeth Town, Saúde pelo Novo Pensamento e pelo Jejum, 1907, também com Elizabeth Town, A Ciência de Ser Bom, 1910, Hellfire Harrison, 1910, seu único romance, A Ciência de Ser Grande, Como Ser um Gênio, 1911, além de inúmeros artigos publicados quase mensalmente na revista Nautilus entre 1898 e 1911. A Ciência de Ficar Rico, publicada em 1910, em que ele explica como tornar-se rico segundo preceitos científicos infalíveis, é sua obra mais conhecida. Uma famosa carta de autoria de sua filha Florence, dirigida à sua editora e parceira Elizabeth Town, é um dos poucos registros da vida de Waters, na qual se sabe que ele nunca desistiu da visão de um mundo melhor. Segundo conta a filha. Ele escrevia quase constantemente. Era então que formava a sua imagem mental. Ele se via como um escritor de sucesso, uma personalidade poderosa, um homem de pensamentos progressistas, e começava o trabalho para a realização de sua visão. Ele vivia cada página do que escrevia. Sua vida foi verdadeiramente muito fecunda. Waters morreu pouco depois da publicação de A Ciência de Ficar Rico, mas seus livros, juntamente com os de outro autor bastante conhecido sobre a prosperidade na época, Orison Swett Marden, exerceram uma influência considerável sobre as pessoas e grande parte do sucesso de autores como Napoleon Hill, Robert Schuller, Anthony Robbins, entre outros, deve muito a esses dois autores. Dimensão da obra. Wallace Delois Waters foi um dos pensadores que estabeleceram os parâmetros da compaixão no novo pensamento. Não contente em simplesmente ganhar muito dinheiro, sentia-se na obrigação de dividir suas ideias e a verdade do novo pensamento com as pessoas dispostas a ouvi-lo. Sua obra, A Ciência de Ficar Rico, publicada em 1910 por Elizabeth Town, foi a principal inspiração para o livro e o filme de 2006, O Segredo, de Rhonda Byrne. Byrne explicou na página de Oprah Winfrey na internet que algo dentro de mim me manteve folheando o livro, página por página, e ainda sou capaz de lembrar das minhas lágrimas gotejando sobre as páginas enquanto as lia. Isso me ajudou a criar o segredo. Foi como uma chama acesa dentro do meu coração, e a partir desse momento, cada dia senti um fogo abrasador que me impulsionava a querer compartilhar seu conteúdo com o mundo. A Ciência de Ficar Rico baseia-se no que Waters chamou de a maneira certa de pensar. Em um prefácio e 17 breves capítulos, o livro explica como superar todo tipo de condicionamentos mentais, sociais, de saúde, etc., para, por meio de criação e não da competição, atrair e conquistar riquezas. De acordo com Mitch Horowitz, editor-chefe da edição de Jeremy Tarcher da obra em 2007, pela editora inglesa Penguin Books, a maneira certa de Waters deriva do movimento de cura mental iniciado com Phineas P. Kimby em meados do século XIX. Depois de experimentar um alívio dos sintomas físicos de desconforto ou doença pelos métodos mentais de Kimby, as pessoas começam a imaginar: se meu estado mental
parece ter uma influência positiva sobre como eu me sinto fisicamente, qual seria o mesmo efeito sobre outras áreas da vida? Poderia levar à prosperidade? Poderia levar à felicidade em casa? Poderia me ajudar a encontrar o amor? Um resultado desse questionamento foi a aplicação de Waters dos métodos de cura mental de Queanbeyan às situações financeiras. Waters inclui a palavra ciência no título, refletindo um tratamento secular do novo pensamento, enquanto escrevia sobre a prosperidade financeira, o treinamento mental e o sucesso no mundo material. A técnica mental, que ele chamou de pensar de maneira certa, pretendia estabelecer um estado de positividade e autoafirmação. Assim, as teorias da cura mental e do pensamento positivo para a prosperidade foram unidas no final do século XIX por tendências como o transcendentalismo e a crença no poder da ciência, e todas essas correntes unidas formaram o que se passou a chamar de novo pensamento. A influência que exerce ainda hoje a ciência de ficar rico reflete-se não só nas reimpressões e versões de audiolivro, mas também nas numerosas páginas da internet que tratam do assunto e disponibilizam conteúdo em diversos idiomas. A ciência de ficar rico precedeu outros livros semelhantes sobre o êxito financeiro, tais como O Sistema-Chave do Mestre, 1912, de Charles F. Haanel, e Pense e Fique Rico, 1937, de Napoleon Hill. Desde sua primeira edição, em 1910, pela editora de Elizabethtown, o livro foi republicado inúmeras vezes por mais de um editor. Ainda assim, a ciência de ficar rico foi criticado pelo Instituto de Pesquisas Teológicas Ankerberg, nos Estados Unidos, por centrar-se no indivíduo e não em Deus, e por ignorar as perspectivas bíblicas desfavoráveis às ideias de buscar acumulação de riqueza pessoal. Os que defendem o livro, por outro lado, alegam que o próprio tema foi amplamente mal compreendido. O livro incentiva o indivíduo a conseguir o pleno crescimento interior, não só para alcançar a riqueza, mas também para promover uma compreensão melhor do plano de Deus em relação a nós em termos de riqueza espiritual. Prefácio. Este é um livro pragmático, não filosófico, um manual prático, não um tratado sobre teorias. Destina-se a homens e mulheres cuja necessidade mais premente seja de dinheiro, que desejam ficar ricos primeiro e filosofar depois. É para aqueles que querem resultados e estejam dispostos a tirar conclusões da ciência como uma base para a ação, sem passar por todos os processos pelos quais se chegam a essas conclusões. Do leitor, espera-se que aceite as afirmações fundamentais com base na fé, assim como aceitaria as afirmações relativas a uma lei da ação elétrica se fossem anunciadas por um Marconi ou um Edison, e aceitando as afirmações com base na fé que confirme que são verdadeiras, agindo de acordo com elas, sem temor ou hesitação. Todo homem ou mulher que faça isso certamente ficará rico, pois a ciência aplicada desse modo é uma ciência exata e o fracasso é impossível. Ao escrever este livro, sacrifiquei todas as outras considerações em favor da clareza e da simplicidade do estilo, de modo que todos pudessem entender. O plano de ação exposto desse modo foi deduzido a partir das conclusões da filosofia, foi totalmente verificado e passou pelo teste supremo do experimento prático. Ele funciona. Wallace Delois Waters. O direito de ser rico. Não importa o que possa ser dito em louvor à pobreza. O fato é que não é possível ter uma vida satisfatória e plena a menos que se seja rico. Ninguém pode chegar às maiores alturas possível em matéria de talento ou do desenvolvimento espiritual se não tiver dinheiro bastante para isso, pois para expandir o espírito e cultivar o talento é preciso ter muitas coisas para usar, e não é possível ter essas coisas sem dinheiro para comprá-las. Uma pessoa se desenvolve mental, espiritual e corporalmente
fazendo usos de coisas, e a sociedade é tão organizada que é preciso ter dinheiro para tornar-se possuidor das coisas. Portanto, a base de todo avanço deve ser a ciência de ficar rico. O objetivo de toda a vida é progredir, evoluir, e tudo que vive tem um direito inalienável a todo o progresso e evolução de que for capaz de alcançar. O direito de uma pessoa à vida significa ter o uso livre e irrestrito de todas as coisas que possam ser necessárias ao seu mais pleno desenvolvimento mental, espiritual e físico, ou, em outras palavras, seu direito de ser rica. Neste livro, não tratarei da riqueza de maneira figurada, metafórica. Ser realmente rico não significa ser satisfeito ou contente com pouco. Ninguém deveria satisfazer-se com pouco se for capaz de usar e desfrutar de mais. O propósito da natureza é o avanço e o desenvolvimento da vida, e todo mundo deveria ter tudo que possa contribuir para a força, a elegância, a beleza e a riqueza da vida. Contentar-se com menos é pecaminoso. A pessoa que possui tudo o que quer para viver com tudo na vida de que é capaz de viver é rica. E nenhuma pessoa que não tenha todo o dinheiro suficiente pode ter tudo o que quer. A vida avançou tanto e tornou-se tão complexa que até mesmo o homem ou a mulher mais comum necessita de uma grande riqueza para viver de um modo que se aproxime da perfeição. Toda pessoa, naturalmente, quer se transformar em tudo o que é capaz de se transformar. Esse desejo de realizar as possibilidades inatas é inerente à natureza humana. Não podemos evitar de querer ser tudo o que podemos ser. O sucesso na vida é se transformar no que você quiser. Você só pode se transformar no que quiser fazendo uso das coisas, e você só pode ter o uso indiscriminado das coisas se ficar rico bastante para comprá-las. Portanto, entender a ciência de ficar rico é o conhecimento mais essencial de todos. Não há nada de errado em querer ficar rico. O desejo por riquezas é realmente o desejo por uma vida mais rica, plena e mais abundante. E esse é um desejo louvável. A pessoa que não deseja viver com mais abundância é anormal, e assim, a pessoa que não deseja ter dinheiro suficiente para comprar tudo o que quer é anormal. Existem 3 motivos pelos quais vivemos. Vivemos para o corpo, vivemos para a mente, vivemos para a alma. Nenhum desses motivos é melhor ou mais santo do que o outro. Todos são igualmente desejáveis e nenhum dos 3, corpo, mente ou alma, pode viver plenamente se algum dos outros seja impedido de ter uma vida e uma expressão plenas. Não é direito nem nobre viver apenas para a alma e negar a mente e o corpo. E é errado viver para o intelecto e negar o corpo ou a alma. Todos conhecemos bem as consequências abomináveis de viver para o corpo e negar tanto a mente quanto a alma. E vemos que a vida real significa a expressão completa de tudo que uma pessoa pode expressar pelo corpo, pela mente e pela alma. Não importa o que se diga, ninguém pode ser realmente feliz ou satisfeito a menos que seu corpo esteja vivendo plenamente em cada uma de suas funções e a menos que o mesmo se aplique à sua mente e à sua alma. Sempre que houver uma possibilidade não expressa ou função não realizada, haverá um desejo insatisfeito. O desejo é uma possibilidade buscando expressão ou uma função buscando a realização. Uma pessoa não pode viver plenamente com o corpo sem uma boa alimentação, vestuário confortável e abrigo aquecido, e sem liberdade de uma labuta excessiva. O descanso e a recreação também são necessários à vida material. Não se pode viver plenamente com a mente sem livros e sem tempo para estudá-los, sem oportunidade para viajar e observar pessoalmente ou sem companheirismo intelectual. Para viver plenamente com a alma, uma pessoa deve ter amor, e a expressão plena do amor é negada pela pobreza. A maior felicidade de uma pessoa encontra-se na outorga de benefícios àqueles a quem ama. O amor encontra sua expressão mais natural e espontânea na doação. O indivíduo que não tem nada para dar
Não pode satisfazer seu papel como cônjuge ou pai, como cidadão ou como ser humano. É no uso das coisas materiais que uma pessoa encontra a vida plena para seu corpo, desenvolve a mente e expande a alma. Portanto, é de suprema importância para cada indivíduo ser rico. É perfeitamente correto que você deseje ser rico. Se você for um homem ou uma mulher normal, não poderá evitar esse desejo. É perfeitamente correto que você dê a máxima atenção à ciência de ficar rico, pois esse é o mais nobre e mais necessário de todos os estudos. Se você negligenciar esse estudo, estará em falta com uma obrigação consigo mesmo, com Deus e com a humanidade, pois não poderá prestar um serviço melhor a Deus e à humanidade se não expressar o melhor possível de si mesmo. Existe uma ciência de ficar rico. Existe uma ciência de ficar rico e é uma ciência exata como a álgebra ou a aritmética. Existem determinadas leis que governam o processo de obter riquezas, e depois que essas leis são aprendidas e obedecidas por qualquer pessoa, ela ficará rica com uma certeza matemática. A posse do dinheiro e da prosperidade acontecem como consequência de fazer as coisas de maneira certa, e aqueles que fazem as coisas de uma determinada maneira, seja de propósito, seja acidentalmente, tornam-se ricos, ao passo que aqueles que não fazem as coisas de determinada maneira, não importa o quanto trabalhem com afinco ou o quanto sejam capazes, permanecem pobres. É uma lei natural que causas semelhantes sempre produzam efeitos semelhantes, e, portanto, todo homem ou mulher que aprenda a fazer as coisas de determinada maneira, infalivelmente ficará rico. A veracidade da afirmação anterior é confirmada pelos fatos a seguir. Ficar rico não é uma questão de ambiente, pois se fosse, todas as pessoas em determinadas regiões ficariam ricas. As pessoas de uma cidade ficariam todas ricas, ao passo que as de outras cidades ficariam todas pobres, ou todos os habitantes de um estado viveriam na riqueza, ao passo que os de um estado vizinho viveriam na pobreza. No entanto, por toda parte vemos ricos e pobres vivendo lado a lado no mesmo ambiente, geralmente aplicados às mesmas vocações. Quando duas pessoas vivem na mesma localidade e trabalham no mesmo negócio, e uma torna-se rica enquanto a outra permanece pobre, isso mostra que ficar rico não é basicamente uma questão de ambiente. Alguns ambientes podem ser mais favoráveis do que outros, mas quando duas pessoas no mesmo negócio acham-se na mesma região e uma torna-se rica enquanto a outra fracassa, isso indica que ficar rico é consequência de fazer coisas de uma determinada maneira. E além disso, a capacidade de fazer as coisas dessa determinada maneira não se deve unicamente à posse de talento, pois muitas pessoas que têm um grande talento permanecem pobres, ao passo que outras que têm pouco talento tornam-se ricas. Estudando as pessoas que ficaram ricas, descobrimos que elas fazem parte de um grupo mediano em todos os sentidos, não tendo maiores talentos e habilidades do que as outras pessoas. É evidente que não ficaram ricas porque possuem talentos e habilidades que os outros não têm, mas porque aconteceu de fazerem as coisas de uma determinada maneira. Ficar rico não é o resultado de poupar ou economizar. Muitas pessoas bastante avarentas são pobres, ao passo que outras que gastam livremente muitas vezes tornam-se ricas. Nem tampouco ficar rico se deve a fazer coisas que os outros não conseguem fazer, pois duas pessoas no mesmo negócio muitas vezes fazem quase exatamente as mesmas coisas e uma torna-se rica, ao passo que a outra continua pobre ou vai à falência. De todas essas coisas, devemos chegar à conclusão de que ficar rico é consequência de fazer as coisas de uma determinada maneira. Se ficar rico é consequência de fazer as coisas de uma determinada maneira, e se causas semelhantes sempre produzem efeitos semelhantes, então todo homem ou toda mulher que sejam capazes de fazer as coisas daquela maneira poderão ficar ricos, e a questão toda está dentro do domínio de uma ciência exata.
Aqui surge a dúvida quanto se aquela determinada maneira pode ser tão difícil que apenas alguns poucos são capazes de realizá-la. Como vimos, isso não pode ser verdade, no que diz respeito à capacidade natural. Pessoas de talento tornam-se ricas e, igualmente, cabeças duras tornam-se ricos. Pessoas intelectualmente excepcionais tornam-se ricas, assim como pessoas muito estúpidas tornam-se ricas. Pessoas fisicamente fortes tornam-se ricas, e pessoas fracas e doentes tornam-se ricas. É claro, alguma capacidade de pensar e de compreender é essencial, mas no que diz respeito à capacidade natural, qualquer homem ou mulher que tenha sensibilidade suficiente para ler e entender estas palavras pode certamente ficar rico. Além disso, vimos que não se trata de uma questão de ambiente. Sim, a localização tem alguma importância. Ninguém iria se estabelecer no centro do deserto do Saara e esperaria sair-se bem nos negócios. Ficar rico envolve a necessidade de tratar com as pessoas e estar onde estão as pessoas com que se pretende tratar. E se essas pessoas estão inclinadas a negociar da maneira que você quer negociar, tanto melhor. Mas é só até aí que o ambiente conta. Se alguém em sua cidade puder ficar rico, você poderá. E se alguém em seu estado puder ficar rico, você poderá. De novo, não se trata de uma questão de escolher determinado negócio ou profissão. As pessoas ficam ricas em todos os negócios e em todas as profissões, ao passo que seus vizinhos com exatamente a mesma vocação permanecem na pobreza. É verdade que você deverá fazer o melhor que puder em um negócio de que goste e que lhe seja conveniente. Se tiver determinados talentos que estejam bem desenvolvidos, você fará o melhor possível em um negócio que requeira a aplicação desses talentos. Além disso, você fará o melhor possível em um negócio que seja adequado à sua localidade. Uma sorveteria seria mais próspera em um clima quente do que na Groenlândia. Em um pesqueiro de salmão faria maior sucesso no noroeste americano do que na Flórida, onde não existe o salmão. No entanto, à parte essas limitações gerais, ficar rico não depende de envolver-se em algum negócio em particular, mas de aprender a fazer as coisas de uma determinada maneira. Se no momento você estiver em um negócio e alguém em sua localidade estiver ficando rico no mesmo negócio, ao passo que você não está ficando rico, é simplesmente porque você não está fazendo as coisas da mesma maneira que a outra pessoa. Ninguém é impedido de ficar rico por falta de capital. Na verdade, se tiver capital, o crescimento torna-se mais fácil e rápido. Mas quem tem capital já é rico e não precisa pensar em como ficar rico. Não importa o quanto você seja pobre, se começar a fazer as coisas da maneira certa, você vai começar a ficar rico e começará a ter capital. Conseguir o capital faz parte do processo de ficar rico e faz parte do resultado que invariavelmente se segue por fazer as coisas da maneira certa. Pode ser que você seja a pessoa mais pobre do continente e esteja afundando em dívidas. Pode ser que não tenha amigos, influência nem recursos, mas se começar a fazer as coisas dessa maneira, deverá infalivelmente começar a ficar rico, pois causas semelhantes devem produzir efeitos semelhantes. Se não tiver capital, poderá conseguir capital. Se estiver no negócio errado, poderá passar para o negócio certo. Se estiver no lugar errado, poderá se mudar para o lugar certo. E você poderá conseguir isso começando a fazer coisas da maneira certa, que sempre leva ao sucesso no seu negócio atual e no lugar em que se encontra. Você deve começar a viver em harmonia com as leis que governam o universo. As oportunidades são monopolizadas. Ninguém se mantém pobre porque as outras pessoas monopolizaram a riqueza e puseram uma cerca em volta dela. Pode ser que você seja impedido de atuar em um negócio em determinados sentidos, mas existem outros canais que lhe podem ser abertos. Em diferentes períodos, a maré das oportunidades segue em diferentes direções de acordo com as necessidades do conjunto e do estágio particular da evolução social a que se chegou.
Existe abundância de oportunidades para a pessoa que acompanha a maré em vez de tentar nadar contra ela. Assim, os trabalhadores, seja individualmente, seja como classe, não são privados de oportunidades. Os trabalhadores não são impedidos pelos patrões, não são limitados pelos trustes e grandes empresas. Como classe, eles estão onde estão porque não fazem as coisas de uma determinada maneira. A classe trabalhadora pode tornar-se a classe patronal sempre que começar a fazer as coisas de uma determinada maneira. A lei da riqueza é a mesma tanto para os trabalhadores quanto para todos os outros. Isso eles devem aprender e continuarão no mesmo lugar onde estão, desde que continuem a fazer o que fazem. O trabalhador isolado, porém, não é impedido pela ignorância dessas leis por toda a sua classe. Ele pode seguir a maré de oportunidades para a riqueza, e este livro lhe dirá como. Ninguém é mantido na pobreza por uma falta de oferta de riquezas. Existe mais do que o suficiente para todos. Um palácio tão grande quanto o Capitol, em Washington, poderia ser construído para cada família na Terra com os materiais de construção existentes nos próprios Estados Unidos, e com um cultivo intensivo, esse país produziria lã, algodão, linho e seda suficientes para vestir todas as pessoas do mundo melhor do que Salomão em toda a sua glória, ao lado de alimento suficiente para abastecê-las com todos os luxos. Os suprimentos visíveis são praticamente inexauríveis, e os suprimentos invisíveis são realmente inexauríveis. Tudo que você vê na Terra é feito de uma substância original, da qual todas as coisas se originam. Novas formas estão sendo produzidas constantemente, e as antigas se dissolvem, mas todas são formas assumidas por uma única coisa. Não existe limite ao suprimento da matéria informe ou substância original. O universo é constituído dela, mas ela não foi toda usada na produção do universo. Os espaços no interior, através e entre as formas do universo visível, são permeados e cheios da substância original, com a matéria informe, com a matéria-prima de todas as coisas. Poderíamos fazer 10.000 vezes mais do que já foi feito, e ainda assim não exauriríamos o suprimento da matéria-prima universal. Ninguém, portanto, é pobre porque a natureza é pobre ou porque não existe espaço suficiente para progredir. A natureza é um celeiro inexaurível de riquezas. Nunca faltará abastecimento. A substância original é viva com energia criativa e está constantemente produzindo formas novas. Quando o suprimento de material de construção se extingue, mais é produzido. Quando o solo é exaurido a ponto de materiais de alimento e de vestuário não crescerem mais, eles serão renovados ou mais solo será produzido. Quando todo o ouro e prata tiverem sido escavados da terra, se a humanidade ainda estiver no estágio de desenvolvimento social que precise de ouro e prata, mais será produzido a partir da matéria informe. A matéria informe responde às necessidades da humanidade. Ela não deixará o mundo sem nada do que for preciso. Isso se aplica à humanidade coletivamente. A raça como um todo é sempre abundantemente rica, e se alguns indivíduos são pobres, é porque não seguem a maneira certa de fazer as coisas que tornam o indivíduo rico. A matéria informe é inteligente, é uma matéria que pensa. Ela é viva e sempre impelida na direção de mais vida. É um impulso natural e inerente da vida procurar viver mais. É da natureza da inteligência expandir-se e da consciência procurar ampliar suas fronteiras e encontrar uma expressão mais plena. O universo de formas foi feito a partir da matéria viva informe, que se imprimiu na forma para se expressar mais plenamente. O universo é uma grande presença viva, sempre movendo-se inerentemente na direção de mais vida e de um funcionamento mais pleno. A natureza é formada pelo avanço da vida e a motivação que a impele é o aumento da vida. Por causa disso, tudo o que pode ministrar a vida é provido inesgotavelmente.
Não pode haver falta, a não ser que Deus se contradiga e nulifique suas próprias obras. Você não é mantido pobre por falta de oferta de riquezas. É um fato que demonstrarei um pouco adiante, em que até mesmo os recursos do suprimento de matéria informe estão sob o comando do homem ou da mulher que ajam e pensem de uma determinada maneira. Primeiro princípio da ciência de ficar rico. O pensamento é o único poder que pode produzir riquezas tangíveis a partir da substância informe. A matéria da qual todas as coisas são feitas é uma substância que pensa, e o pensamento em uma forma impresso nessa substância produz a forma pensada. A substância original se move de acordo com os pensamentos dela. Todas as formas e processos que se veem na natureza são a expressão visível de um pensamento na substância original. Quando a matéria informe pensa em uma forma, ela toma essa forma. Quando ela pensa em um movimento, ela toma esse movimento. É assim que todas as coisas são criadas. Vivemos em um mundo de pensamentos, que faz parte de um universo de pensamento. O pensamento de um universo em movimento estendeu-se por toda a substância informe, e a matéria do pensamento, movendo-se de acordo com esse pensamento, assumiu a forma de sistemas de planetas e mantém essa forma. A substância do pensamento assume a forma do pensamento dela e move-se de acordo com o pensamento. Mantendo a ideia de um sistema circulante de sóis e mundos, ela toma a forma desses corpos e move-os enquanto pensa. Pensando a forma de um carvalho que cresce devagar, ela se move de acordo com isso e produz a árvore, embora possam ser necessários séculos para fazer a obra. Ao criar, o informe parece mover-se de acordo com as linhas de movimento que estabeleceu. Em outras palavras, o pensamento de um carvalho não produz a formação instantânea de uma árvore plenamente crescida, mas põe em movimento as forças que produzirão a árvore de acordo com as linhas de crescimento estabelecidas. Todo pensamento de forma mantido na substância pensante provoca a criação da forma, mas sempre, ou pelo menos geralmente, de acordo com as linhas de crescimento e ação já estabelecidas. O pensamento de uma casa de uma determinada construção, se fosse impresso na substância informe, poderia não provocar a formação instantânea da casa, mas provocaria o movimento das energias criadoras já atuando no comércio nesses canais, de modo a resultar na velocidade de construção da casa. E se não existissem canais pelos quais a energia criativa pudesse atuar, então a casa seria formada diretamente a partir da substância primordial, sem esperar pelos processos lentos do mundo orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem provocar a criação da forma. Uma pessoa é um centro de pensamento e pode originar pensamentos. Todas as formas que uma pessoa modela com as mãos deve primeiro existir em seu pensamento. Ela não pode moldar uma coisa enquanto não tiver pensado essa coisa. Até agora, a humanidade confinou seus esforços exclusivamente ao trabalho de suas mãos, aplicando o trabalho manual ao mundo das formas e procurando mudar ou modificar as já existentes. A humanidade nunca pensou em tentar provocar a criação de novas formas imprimindo o pensamento sobre a substância informe. Quando uma pessoa tem uma forma pensamento, ela tira material das formas da natureza e faz uma imagem da forma que está em sua mente. Até agora, as pessoas fizeram pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência informe, para trabalhar com o Pai. O indivíduo não sonhou que pode fazer o que vê o Pai fazer. Um indivíduo remodela e modifica as formas existentes pelo trabalho manual e não presta atenção à questão se pode produzir coisas a partir da substância informe pela comunicação de seus pensamentos a ela. Nós nos propomos provar que é possível fazer isso.
provar que qualquer homem ou mulher pode fazer isso e mostrar como. Como primeiro passo, devemos estabelecer 3 proposições fundamentais. Primeira, afirmamos que existe uma matéria ou substância informe original da qual todas as coisas são feitas. Todos os aparentemente inúmeros elementos nada mais são do que representações de um elemento. Todas as inúmeras formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica nada mais são do que formas diferentes, feitas a partir da mesma matéria. E essa matéria é matéria pensante. Um pensamento mantido nela produz a forma do pensamento. O pensamento na substância pensante produz formas. Um ser humano é um centro pensante capaz de pensamentos originais. Se uma pessoa for capaz de comunicar seu pensamento à substância pensante original, será capaz de provocar a criação ou formação da coisa em que estiver pensando. Resumindo, existe uma matéria pensante a partir da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche todos os espaços intermediários do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa é capaz de formar coisas em seu pensamento e, imprimindo seu pensamento na substância informe, é capaz de provocar a criação da coisa pensada. Podem me perguntar se sou capaz de provar essas afirmações, e sem entrar em detalhes, responderei que posso, tanto pela lógica quanto pela experiência. Raciocinando em retrospectiva, a partir dos fenômenos da forma e do pensamento, chego a uma substância pensante original, e raciocinando adiante, a partir dessa substância pensante, chego ao poder de uma pessoa de provocar a formação da coisa em que está pensando. E, por experiência, acho o raciocínio verdadeiro. Esta é a minha prova mais forte. Se uma pessoa que lê este livro torna-se rica fazendo o que ele diz para fazer, essa é uma evidência em favor de minha alegação. Mas se todas as pessoas que fizerem o que ele diz para fazerem realmente tornarem-se ricas, essa será uma prova positiva até que alguém passe pelo processo e fracasse. A teoria é verdadeira até que o processo falhe, e esse processo não falha para todos os que fizerem exatamente o que este livro disser para fazer para ficar rico. Eu disse que as pessoas tornam-se ricas fazendo as coisas de uma determinada maneira, e para fazer isso, as pessoas devem tornar-se capazes de pensar de uma determinada maneira. A maneira de fazer as coisas de uma pessoa é a consequência direta da maneira como ela pensa sobre as coisas. Para fazer as coisas da maneira que quer fazê-las, você precisará adquirir a capacidade de pensar da maneira que quer pensar. Esse é o primeiro passo para ficar rico. E pensar no que você quer pensar é pensar na verdade, independentemente das aparências. Todo indivíduo tem o poder natural e inerente de pensar no que quer pensar, mas é preciso muito mais esforço para fazer isso do que pensar os pensamentos que são sugeridos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar na verdade, independentemente das aparências, é trabalhoso e requer o dispêndio de mais poder do que qualquer outro trabalho que fazemos. Não existe trabalho diante do qual a maioria das pessoas se encolhem quando fazem do que o do pensamento sustentado e consecutivo. Esse é o trabalho mais difícil do mundo. Isso é especialmente verdadeiro quando a verdade é contrária às aparências. Toda aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que a observa. E isso só pode ser impedido quando se mantém o pensamento na verdade. Considerar as aparências da pobreza produz formas correspondentes em sua mente, a menos que você sustente a verdade de que a pobreza não existe, só existe a abundância. Pensar em saúde quando se está cercado pelas aparências de doença, ou pensar em riquezas quando se está no meio das aparências de pobreza, requer poder. Mas quem adquire esse poder torna-se um espírito superior,
essa pessoa pode vencer o destino e ter o que quiser. Esse poder só pode ser adquirido mantendo-se o fato básico que está por trás de todas as aparências, e esse fato é que existe uma substância pensante, a partir da qual e pela qual todas as coisas são feitas. Quando compreendemos isso, perdemos todas as dúvidas e todos os medos, pois sabemos que podemos criar o que quisermos criar. Podemos ter o que quisermos ter e podemos nos tornar o que quisermos ser. Como um primeiro passo na direção de ficar rico, você deve acreditar nas 3 afirmações fundamentais feitas anteriormente neste capítulo e, para enfatizá-las, repito-as aqui. Existe uma matéria pensante a partir da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra, preenche todos os espaços intermediários do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa é capaz de formar coisas em seu pensamento e, imprimindo seu pensamento na substância informe, é capaz de provocar a criação da coisa pensada. Você deve deixar de lado todos os outros conceitos do universo e pensar apenas nisso até que esteja fixado em sua mente e se torne seu pensamento habitual. Leia essas afirmações várias vezes. Guarde cada palavra na memória e medite sobre elas até acreditar firmemente no que dizem. Se lhe ocorrer alguma dúvida, ponha-a de lado. Não dê ouvidos a argumentos contra essa ideia. Não vá a igrejas ou palestra onde seja ensinado ou pregado um conceito contrário a respeito das coisas. Não leia revistas ou livros que ensinem uma ideia diferente. Se houver confusão em sua compreensão, crença e fé, todos os seus esforços serão inúteis. Não pergunte por que essas coisas são verdadeiras, nem especule sobre como podem ser verdadeiras. Simplesmente aceite-as em confiança. A ciência de ficar rico começa com a aceitação absoluta disso. Expandindo a vida. Você deve se livrar do último vestígio da velha ideia de que existe uma divindade cuja vontade é que você deva ser pobre ou cujos propósitos possam ser servidos mantendo-o na pobreza. A substância inteligente que é tudo, está em tudo e que vive em tudo e vive em você é uma substância conscientemente viva. Sendo uma substância conscientemente viva, deve ter a natureza e o desejo inerente de que toda inteligência viva amplifique a vida. Todo ser vivo deve buscar continuamente o engrandecimento da própria vida, porque a vida, no mero ato de viver, deve se expandir. Uma semente caída no chão brota em atividade e, no ato de viver, produz mais uma centena de sementes. A vida, por viver, se multiplica, está sempre se aumentando. Deve ser assim se é para continuar existindo. A inteligência está submetida a essa mesma necessidade de uma expansão contínua. Todo pensamento que produzimos faz com que nos seja necessário gerar outro pensamento. A consciência está continuamente se expandindo. Todo fato que aprendemos leva-nos ao aprendizado de outro fato. O conhecimento está continuamente aumentando. Todo talento que cultivamos traz à mente o desejo de cultivar outro talento. Estamos sujeitos à ânsia pela vida, buscando a expressão que sempre nos leva a saber mais, fazer mais e ser mais. Para saber mais, fazer mais e ser mais, devemos ter mais. Devemos ter coisas para usar, pois aprendemos, fazemos e nos tornamos apenas pelo uso das coisas. Devemos ficar ricos para podermos viver mais. O desejo de riquezas é simplesmente a capacidade para uma vida maior buscando realização. Todo desejo é o esforço de uma possibilidade não expressada de transformar-se em ação. É o poder buscando se manifestar que causa o desejo. O que faz você querer mais dinheiro é o mesmo que faz a planta crescer. É a vida buscando uma expressão mais plena. A substância única viva deve estar sujeita a essa lei inerente a toda a vida. Ela é permeada com o desejo de viver mais, e é por isso que está sob a necessidade de criar coisas.
A substância única deseja viver mais em e através de você. Portanto, ela quer que você tenha todas as coisas que possa usar. É o desejo de Deus que você deva ficar rico. Ele quer que você enriqueça porque poderá expressar-se melhor através de você se você tiver todas as coisas para usar para lhe dar expressão. Ele pode viver mais em você se você tiver um comando ilimitado sobre os meios da vida. O universo deseja que você tenha tudo o que quiser. A natureza é favorável aos seus planos. Tudo está naturalmente a seu favor. Convença-se de uma vez de que isso é verdade. É essencial, porém, que seu propósito deva se harmonizar com o propósito que há em tudo. Você deve querer uma vida real, não o mero prazer ou a gratificação dos sentidos. A vida é o desempenho da atividade, e o indivíduo realmente só vive quando desempenha todas as atividades físicas, mentais e espirituais, de que é capaz, sem excessos em nenhuma delas. Você não quer ficar rico para viver para os prazeres sensuais, para a gratificação dos desejos animais. Isso não é vida. Mas o desempenho de todas as atividades físicas faz parte da vida, e ninguém vive completamente negando aos impulsos do corpo uma expressão normal e saudável. Você não quer ficar rico apenas para desfrutar dos prazeres mentais, para ter conhecimento, para condescender com a ambição, para suplantar os outros, para ser famoso. Todos esses desejos são parte legítimas da vida, mas a pessoa que vive apenas para os prazeres do intelecto terá apenas uma vida parcial e nunca estará satisfeito com o que alcançar. Você não quer ficar rico unicamente pelo bem de outros. Perder-se para a salvação da humanidade, experimentar as alegrias da filantropia e o sacrifício. As alegrias da alma são apenas uma parte da vida e não são melhores nem mais nobres do que nenhuma outra parte. Você quer ficar rico para poder comer, beber e festejar quando for o momento para essas coisas, para poder cercar-se de coisas belas, ver terras distantes, alimentar a mente e desenvolver o intelecto, para poder amar os outros e fazer coisas boas, e ser capaz de desempenhar um bom papel ajudando o mundo a encontrar a verdade. Mas lembre-se de que o altruísmo extremo não é melhor nem mais nobre do que o egoísmo extremo. Ambos são erros. Livre-se da ideia de que Deus quer que você se sacrifique pelos outros e que pode conseguir o favor divino com isso. Deus não requer nada disso. O que Deus quer é que você faça o máximo que puder por si mesmo e pelos outros, e que ajude os outros mais dando o máximo de si mesmo do que de qualquer outro modo. Você pode dar o máximo de si apenas tornando-se rico. Então, é certo e louvável que você deva dirigir seu primeiro e melhor pensamento para o trabalho de adquirir a riqueza. Lembre-se, porém, que o desejo da substância é para todos e seus movimentos devem ser por mais vida para todos. Ela não pode trabalhar por menos vida para ninguém, porque existe igualmente em todos, buscando as riquezas e a vida. A substância inteligente fará coisas por você, mas não irá tirar as coisas de ninguém e dar para você. Você deve livrar-se do pensamento da competição. Você existe para criar, não para competir pelo que já está criado. Você não precisa tirar nada de ninguém. Você não precisa fazer negócios desonestos. Você não precisa mentir ou tirar vantagem. Você não precisa fazer ninguém trabalhar por você por menos que mereça. Você não precisa cobiçar a prosperidade dos outros, nem olhá-la com olhos cobiçosos. Ninguém tem nada do que você não possa ter igual. Isso sem tirar o que a pessoa tem. Você existe para tornar-se um criador, não um competidor. Você vai conseguir o que quiser, mas de tal modo que quando o consiga, todas as outras pessoas afetadas por você venham a ter mais do que tinham até então. Estou ciente de que há pessoas que conseguem uma imensa quantidade de dinheiro agindo de maneira totalmente contrária às afirmações do parágrafo acima, e devo incluir uma explicação sobre isso. Os indivíduos desse tipo que ficaram muito ricos
fazem isso às vezes puramente pela sua capacidade extraordinária no plano da competição, e às vezes inconscientemente se relacionam à substância em seus grandes propósitos e movimentos para acumulação geral por meio da evolução industrial. Rockefeller, Carnegie, Morgan et al. Foram os agentes inconscientes do Supremo no trabalho necessário de sistematizar e organizar a indústria produtiva, e no fim sua obra irá contribuir imensamente para o aumento da vida para todos. Mas seu dia está praticamente chegando. Eles organizaram a produção e logo serão sucedidos pelos agentes da multidão que organizarão a maquinaria da distribuição. Eles são como os répteis monstruosos das eras pré-históricas, desempenharam um papel necessário no processo evolucionário, mas o mesmo poder que os produziu irá descartá-los. E é bom ter em mente que eles nunca foram realmente ricos. Um registro da vida privada da maior parte dessa classe mostra que eles realmente foram mais abjetos e infelizes. As riquezas baseadas no plano competitivo nunca são satisfatórias nem permanentes. Elas são suas hoje e de outro amanhã. Lembre-se, se você pretende ficar rico de modo científico e determinado, deve proceder inteiramente fora do pensamento competitivo. Não deve pensar nem por um momento que o suprimento é limitado. Assim que começar a pensar que todo o dinheiro está sendo acumulado e controlado pelos outros e que deve exercer sua influência para aprovar leis para deter esse processo e assim por diante. Nesse momento, você terá entrado na mente competitiva e seu poder de provocar a criação cessará enquanto pensar assim. E o que é pior, você provavelmente aprisionará os movimentos criativos que já teria posto em andamento. Saiba que existem milhões de dólares incontáveis em ouro nas montanhas da Terra ainda não descobertos. E saiba que se não houvesse, mais seria criado pela substância pensante para suprir suas necessidades. Saiba que o dinheiro que você precisa virá, mesmo que seja necessário que milhares de homens e mulheres sejam conduzidos a descobrir as novas minas de ouro amanhã. Nunca olhe para o suprimento visível. Olhe sempre para as riquezas ilimitadas na substância informe e saiba que elas estão vindo para você mais depressa do que possa recebê-las e usá-las. Ninguém, acumulando o suprimento visível, pode impedir você de conseguir o que é seu. Portanto, nunca se permita pensar nem por um instante que todos os terrenos para a construção serão tomados antes de você estar pronto para construir sua casa, a menos que se apresse. Nunca se preocupe com os trustes e fusões, nem fique ansioso pelo medo de que logo venham a possuir toda a terra. Nunca tenha medo de que perderá o que quer porque alguma outra pessoa chegará lá antes de você. Isso não pode acontecer. Você não está buscando nada que seja possuído por outra pessoa. Você está criando o que quer que seja criado a partir da substância informe e o suprimento não tem limites. Atenha-se ao pensamento formulado nas afirmações. Existe uma matéria pensante a partir da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche todos os espaços intermediários do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa é capaz de formar coisas em seu pensamento e, imprimindo seu pensamento na substância informe, é capaz de provocar a criação da coisa pensada. Como a riqueza chega até você. Quando eu digo que você não precisa fazer negócios desonestos, não quero dizer que não precise fazer nenhum negócio ou que você esteja acima da necessidade de fazer quaisquer transações com seus conhecidos. Quero dizer que você não vai precisar negociar com eles de maneira injusta. Você não precisa ganhar algo para nada, mas pode dar a todas as pessoas mais do que obtém delas. Você não precisa dar a alguém mais em valor líquido de mercado do que obtém dessa pessoa, mas pode lhe dar mais em valor útil do que em valor do dinheiro em relação ao que obtém dela. O papel
a tinta e os outros materiais deste livro podem não valer o dinheiro que você pagou por ele, mas se as ideias sugeridas por ele lhe trouxerem milhares de dólares, você não foi enganado pelas pessoas de quem o comprou. Aquelas pessoas lhe deram um grande valor útil por uma pequena quantia em dinheiro. Vamos supor que eu tenha um quadro de um dos grandes artistas, o qual em uma sociedade desenvolvida vale milhares de dólares. Eu o levo à Baía de Baffin, na Groenlândia, e com uma conversa de vendedor, induzo um habitante nativo a me dar um fardo de peles no valor de 500 dólares por ele. Realmente, eu o terei enganado, pois aquele quadro não tem a menor utilidade para o nativo. O quadro não tem valor útil para ele, não acrescenta nada à vida dele. Mas suponha que eu dê a ele um rifle valendo 50 dólares em troca das suas peles. Nesse caso, foi um bom negócio para ele. Ele tem como usar o rifle. Com a arma, ele pode conseguir mais peles e mais alimento. O rifle será um acréscimo à vida dele em todos os sentidos. Poderá torná-lo rico. Quando você se eleva do plano competitivo para o plano criativo, pode analisar suas transações comerciais com muito mais rigor. E se estiver vendendo a qualquer pessoa uma coisa que não acrescente à vida dela mais do que ela lhe dá em troca, poderá parar de fazer isso. Você não precisa derrotar ninguém nos negócios. E se estiver em um negócio em que precisa derrotar as pessoas, saia dele de uma vez. Dê a todas as pessoas mais em valor útil do que obtém delas em valor monetário. Então, você estará acrescentando algo ao mundo em todas as suas transações comerciais. Se tiver pessoas trabalhando a seu serviço, você deve obter delas mais em valor monetário do que paga em salários, mas pode organizar seu negócio de modo que ele proporcione algum crescimento e, assim, cada funcionário que queira progredir pode crescer um pouco a cada dia. Você pode fazer com que seu negócio faça pelos seus funcionários o que este livro está fazendo por você. Pode conduzir seu negócio de modo a ser um tipo de escada pela qual todos os seus funcionários que se sintam motivados possam alcançar a riqueza pessoal. E com essa oportunidade, se eles não o fizerem, não será por culpa sua. Finalmente, só porque você provoca a criação de suas riquezas a partir da substância informe que permeia todo o seu ambiente, isso não significa necessariamente que elas devam tomar forma a partir do ar e ganhar vida diante de seus olhos. Se você quiser uma máquina de costura, por exemplo, não estou lhe dizendo que deva imprimir o pensamento sobre uma máquina de costura na substância pensante até que a máquina se forme sem o uso das mãos, na sala onde você esteja sentado ou em qualquer outro lugar. Mas se você quiser uma máquina de costura, guarde a imagem mental dela com a certeza mais positiva de que ela está sendo fabricada ou esteja a caminho até chegar a você. Depois de ter formado o pensamento, tenha a fé mais absoluta e inquestionável de que a máquina de costura está vindo. Nunca pense nela ou fale sobre ela de outro modo que não seja com a certeza de que chegará. Considere que ela já é sua. Ela será trazida até você pelo poder da inteligência suprema, agindo sobre a mente das outras pessoas. Se você mora na Bahia, pode ser que venha uma pessoa de Santa Catarina ou do Japão para envolver-se em alguma transação que irá resultar em você conseguir o que quer. Nesse caso, a questão como um todo será tão vantajosa para aquela pessoa quanto para você. Não se esqueça nem por um instante de que a substância pensante está presente em tudo, em todos, comunicando-se com tudo e pode influenciar tudo. O desejo da substância pensante por uma vida mais plena e melhor provocou a criação de todas as máquinas de costura já fabricadas e pode provocar a criação de milhões de outras, e o fará sempre que as pessoas a puserem em movimento pelo desejo, pela fé, por agir de uma determinada maneira. Certamente você pode ter uma máquina de costura em sua casa,
E é tão certo como isso que você pode ter qualquer outra coisa ou coisas que quiser e que usará para o progresso de sua vida e da vida dos outros. Você não precisa hesitar em pedir amplamente. A vosso Pai agradou dar-vos o reino, disse Jesus. A substância original quer viver tudo o que é possível em você e quer que você tenha tudo o que puder usar e quiser usar para viver a vida mais abundante. Se você gravar em sua consciência o fato de que seu desejo pela posse de riquezas está em sintonia com o desejo do poder supremo pela expressão mais completa, sua fé se tornará invencível. Uma vez vi um menino sentado ao piano tentando, sem sucesso, produzir alguma harmonia com as teclas. Percebi que ele sofria e sentia-se provocado por sua incapacidade de tocar alguma música. Perguntei-lhe por que estava tão triste e ele respondeu: posso sentir a música dentro de mim, mas não consigo que as minhas mãos hajam certo. A música nele era o ímpeto da substância original através da criança. Deus, a própria substância, quer viver e fazer e desfrutar as coisas por intermédio da humanidade. Ele diz: quero mãos para construir edifícios maravilhosos, para tocar harmonias divinais, para pintar quadros gloriosos. Quero pés para ir aonde desejar, olhos para ver as minhas belezas, línguas para proferir verdades imperiosas e cantar canções maravilhosas, e assim por diante. Tudo o que existe em possibilidade busca se expressar através das pessoas. Deus quer que aqueles que possam tocar música tenham piano e todos os outros instrumentos e que tenham os meios para cultivar seu talento até o máximo possível. Ele quer que aqueles que podem apreciar a beleza sejam capazes de cercar-se de coisas belas. Ele quer que aqueles que podem discernir a verdade tenham todas as oportunidades de viajar e observar. Ele quer que aqueles que podem apreciar as roupas sejam vestidos lindamente, e aqueles que podem apreciar a boa comida sejam alimentados suntuosamente. Ele quer todas essas coisas porque é Ele próprio que as desfruta e as aprecia. Elas são sua criação. É Deus que quer tocar e cantar, usufruir da beleza e proclamar a verdade, usar roupas finas e saborear a comida magnífica. Referência bíblica: Filipenses 2,13. Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, disse o apóstolo Paulo. O desejo que você sente pelas riquezas é o infinito buscando expressar-se em você, assim como busca a expressão no menino ao piano. Portanto, você não precisa hesitar em pedir amplamente. Sua parte é se concentrar e expressar o que deseja a Deus. Esse é um ponto difícil para a maioria das pessoas. Elas retêm parte da velha ideia de que a pobreza e o sacrifício pessoal agradam a Deus. Elas veem a pobreza como uma parte do plano, uma necessidade da natureza. Elas têm a ideia de que Deus terminou sua obra e fez tudo o que podia fazer, e de que a maioria das pessoas deve permanecer pobre porque não existe o bastante para todos. Elas se apegam tão fortemente a esse pensamento errôneo que sentem vergonha de pedir a riqueza. Elas tentam não querer mais do que uma porção modesta, só o suficiente para deixá-las adequadamente confortável. Lembro-me agora do caso de um estudante a quem disseram que devia ter em mente uma imagem clara das coisas que desejasse, de modo que seu pensamento criativo pudesse ser impresso na substância informe. Ele era um homem muito pobre, morando em uma casa alugada e tendo apenas o que ganhava a cada dia, e não conseguia entender o fato de que toda a riqueza era sua. Assim, depois de refletir sobre o assunto, ele decidiu que seria razoável pedir um novo tapete para o chão da sala e um fogão a carvão para aquecer a casa no frio. Seguindo as instruções dadas neste livro, ele obteve essas coisas em poucos meses. E então ocorreu-lhe que não pedira o suficiente. Em seguida, ele foi para a casa em que morava e planejou todas as melhorias que gostaria de fazer nela. Mentalmente, acrescentou uma janela aqui
e uma sala ali, até que ela estava pronta em sua mente como a casa-ideia, e depois planejou a mobília. Com a imagem em mente, ele começou a viver de uma determinada maneira e a mudar para o que queria, e atualmente é o dono da casa e está reformando de acordo com a forma de sua imagem mental. Agora, com uma fé ainda maior, ele está partindo para conseguir coisas maiores. Tudo aconteceu a ele de acordo com sua fé, e o mesmo pode acontecer com você e com todos nós. Gratidão. As ilustrações apresentadas no último capítulo devem ter transmitido ao leitor o fato de que o primeiro passo para ficar rico é transmitir a ideia de seus desejos para a substância informe. Isso é verdade, e você verá que para fazê-lo torna-se necessário se relacionar com a inteligência informe de maneira harmoniosa. Assegurar essa relação harmoniosa é uma questão de tão primordial e vital importância que dedicarei algum espaço a essa discussão aqui e darei algumas instruções que, se forem seguidas, com certeza o colocarão em perfeita sintonia mental com o poder supremo, ou Deus. Todo o processo de ajuste e sintonia mental pode ser resumido em uma única palavra: gratidão. Primeiro, você acredita que há uma substância inteligente da qual todas as coisas procedem. Segundo, você acredita que essa substância lhe dá tudo o que você deseja. E terceiro, você se relaciona com ela por meio de um sentimento de profunda gratidão. Muitas pessoas que ordenam sua vida corretamente em todos os outros sentidos são mantidas na pobreza pela sua falta de gratidão. Tendo recebido um dom de Deus, elas cortam os laços que as conectam com ele por deixar de expressar o reconhecimento. É fácil entender que quanto mais próximos vivemos da fonte de riqueza, mais riqueza devemos receber. E é fácil também entender que a alma que é sempre grata vive em contato mais próximo com Deus do que a que nunca o considera com um reconhecimento de gratidão. Quanto mais fixamos nossa mente em gratidão no Supremo quando as boas coisas nos acontecem, mais coisas boas receberemos e mais rapidamente elas virão. E a razão, simplesmente, é que a atitude mental de gratidão atrai a mente para um contato mais próximo com a fonte da qual provém todas as bênçãos. Se for um novo pensamento para você que a gratidão coloca toda a sua mente em uma harmonia mais próxima com as energias criativas do universo, considere-o bem e verá que isso é verdade. As coisas boas que já lhe aconteceram chegaram a você de acordo com a obediência a determinadas leis. A gratidão conduz sua mente pelos caminhos por meio dos quais as leis acontecem e ela o manterá em harmonia constante com um pensamento criativo, impedindo que você caia no pensamento competitivo. A gratidão sozinha é suficiente para manter você voltado para o todo e para impedir que incorra no erro de pensar que o suprimento é limitado e fazer o que seria fatal para suas esperanças. Existe uma lei da gratidão e é absolutamente necessário que você respeite essa lei se quiser obter os resultados de sua busca. A lei da gratidão é o princípio natural de que a ação e a reação são sempre iguais e em sentidos opostos. A expressão de agradecimento de sua mente em um louvor de reconhecimento perante a inteligência suprema é uma liberação ou um dispêndio de energia. Ela nunca deixa de alcançar aquilo a que se destina e a reação é um movimento instantâneo em sua direção. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Essa é uma declaração de uma verdade psicológica. E se sua gratidão for intensa e constante, a reação na substância informe será forte e contínua. O movimento das coisas que você quer será sempre em sua direção. Observe a atitude agradecida que Jesus adotava, como sempre parecia estar dizendo: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Não se pode exercer muito poder sem a gratidão, pois é a gratidão que o mantém ligado ao poder. Mas o valor da gratidão não consiste unicamente
em obter mais bênçãos no futuro. Sem a gratidão, não se pode manter-se afastado por muito tempo de pensamentos de insatisfação pelas coisas como elas são. No momento em que permitir que sua mente insista na insatisfação em relação às coisas como elas são, você começará a ficar para trás. Você fixa a atenção no que é comum, banal, pobre, miserável e inferior, e sua mente assume a forma dessas coisas. Então, você irá transmitir essas formas ou imagens mentais ao informe. E o que é comum, banal, pobre, miserável e inferior virá até você. Permitir que sua mente insista no que é inferior é tornar-se inferior e cercar-se de coisas inferiores. Por outro lado, fixar sua atenção no que há de melhor é cercar-se do que há de melhor e tornar-se o melhor. O poder criativo dentro de nós faz-nos segundo a imagem daquilo a que dedicamos nossa atenção. Somos feitos também da substância pensante, e a substância pensante sempre assume a forma daquilo em que ela pensa. A mente agradecida está constantemente fixa no que há de melhor. Portanto, ela tende a se transformar no que há de melhor. Ela toma a forma ou a característica do melhor e receberá o melhor. Além disso, a fé nasce da gratidão. A mente agradecida espera continuamente coisas boas e a expectativa transforma-se em fé. A reação de gratidão na mente produz a fé e todas as ondas contínuas de manifestação de gratidão aumentam a fé. A pessoa que não experimenta sentimentos de gratidão não é capaz de manter viva a fé por muito tempo, e sem a fé viva não se pode ficar rico pelo método criativo, como veremos nos capítulos seguintes. É necessário, então, cultivar o hábito de ser agradecido por todas as coisas boas que acontecem a você e agradecer continuamente. E uma vez que todas as coisas contribuíram para seu progresso, você deve incluir todas as coisas em sua gratidão. Não desperdice muito tempo pensando ou falando sobre os reveses ou erros cometidos pelas pessoas no poder. A organização do mundo que elas criaram é que lhe dá as oportunidades. Tudo que você consegue vem a você realmente por causa delas. Não fique indignado com os políticos corruptos. Se não fosse pelos políticos, cairíamos na anarquia e suas oportunidades diminuiriam bastante. Deus trabalhou por muito tempo e com muita paciência para nos trazer até o ponto em que nos encontramos em matéria de indústrias e de governos, e está levando sua obra adiante. Não há a menor dúvida de que ele se livrará dos plutocratas, dos magnatas dos trustes, dos chefões das indústrias e dos políticos, assim que não precisar mais deles. Mas enquanto isso, eles são todos necessários. Lembre-se de que eles estão todos ajudando a organizar as linhas de transmissão pelas quais suas riquezas chegarão até você, e seja grato. Isso o colocará em relações harmoniosas com o bem em tudo, e o bem em tudo virá para você. Pensando da maneira certa. Volte ao capítulo Como a riqueza chega até você e releia a história do homem que formou uma imagem mental de sua casa e terá uma boa ideia do passo inicial para ficar rico. Você deve formar um quadro mental claro e definido do que quer. Você não pode transmitir uma ideia a menos que a tenha. Você deve ter antes de poder dar, e muitas pessoas não conseguem influenciar a substância pensante porque só têm uma vaga e nebulosa ideia das coisas que querem fazer, ter ou tornar-se. Não é o bastante ter um desejo geral de riqueza para se dar bem. Todo mundo tem esse desejo. Não é o bastante ter um desejo de viajar, ver coisas, viver mais, etc. Todo mundo tem esses desejos também. Se quiser enviar uma mensagem telegráfica para um amigo, não vai mandar-lhe as letras do alfabeto para que ele construa a mensagem por si, nem pegar palavras ao acaso no dicionário. Você manda uma frase coerente que tenha um significado. Quando tentar transmitir seus desejos à substância pensante, lembre-se de que isso deve ser feito por meio de uma afirmação coerente. Você deve saber o que quer e ser específico e definido.
Você jamais ficará rico ou começará a desenvolver o poder criativo enviando vontades imprecisas e desejos vagos. Trate seus desejos exatamente como o homem que citei tratou a casa dele. Veja exatamente o que você quer e forme um quadro mental bem definido de como será aquilo que deseja no momento em que conseguir. Esse quadro mental bem definido você deve ter continuamente em mente. Como o marinheiro tem em mente o porto para o qual está conduzindo o navio, você deve manter o rosto voltado para seu desejo o tempo todo. Não deve perdê-lo de vista, assim como o timoneiro não tira os olhos da bússola. Não é necessário fazer exercícios de concentração, planejar horários especiais para orações e afirmações nem tampouco, mergulhar no silêncio, nem recorrer a rituais ocultos de qualquer natureza. Algumas dessas coisas são boas o bastante, mas só o que você precisa é saber o que quer e querer com todas as forças, de modo que isso não lhe saia do pensamento. Passe quanto tempo de folga quiser para contemplar sua imagem, mas ninguém precisa fazer exercícios para concentrar a mente em uma coisa que realmente quer. São as coisas com as quais você realmente não se importa que requerem esforço para concentrar a atenção nelas. E, a menos que você realmente queira ficar rico, de modo que o desejo seja forte o bastante para manter seus pensamentos direcionados a esse propósito, como o polo magnético mantém a agulha da bússola orientada, de nada adiantará tentar pôr em prática as instruções dadas neste livro. Os métodos apresentados aqui são para as pessoas cujo desejo pela riqueza seja forte o bastante para superar a preguiça mental e o gosto pelo que é fácil e fazê-las trabalhar. Quanto mais clara e definida você tornar sua imagem, então, e mais insistir nela, pensando em todos os seus detalhes maravilhosos, mais forte será seu desejo. E quanto mais forte for seu desejo, mais fácil será manter a mente fixa na imagem que você quer. Algo mais é necessário, porém, do que meramente ver a imagem com clareza. Se isso for tudo o que fizer, você será apenas um sonhador e terá pouco ou nenhum poder de realização. Por trás de sua visão clara deve estar o propósito de realizá-la, externá-lo em uma expressão tangível. E por trás desse propósito deve estar uma fé invencível e decidida em que a coisa já é sua, que ela está ao seu alcance e que você só precisa tomar posse dela. Viva na nova casa mentalmente até que ela tome forma ao seu redor fisicamente. No âmbito mental, entre de uma vez no pleno gozo das coisas que você quer. Todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-ei, disse Jesus. Veja as coisas que você quer como se elas realmente estivessem ao seu redor o tempo todo. Veja-se como o dono delas e usando-as. Faça uso delas em imaginação exatamente como irá usá-las quando elas forem suas propriedades tangíveis. Demore-se em sua imagem mental até que ela esteja clara e distinta, e depois tome a atitude mental de propriedade em relação a tudo na imagem. Tome posse de tudo mentalmente, com plena fé de que isso é realmente seu. Mantenha essa posse mental. Não hesite nem por um instante na fé de que isso é real. E lembre-se do que foi dito em um capítulo anterior sobre a gratidão. Seja tão agradecido por tudo o tempo todo quanto espera estar quando sua imagem tomar forma. A pessoa que for capaz de agradecer sinceramente a Deus pelas coisas que já possui, ainda na imaginação, tem uma fé verdadeira. Essa pessoa ficará rica. Ela provocará a criação de tudo o que quiser. Você não precisa rezar repetidamente pelas coisas que quer. Não é necessário lembrar a Deus sobre isso todos os dias. Sua parte é formular de maneira inteligente seu desejo pelas coisas que produzem uma vida mais produtiva e manter esse desejo organizado em um conjunto coerente, e depois imprimir esse conjunto de desejos na substância informe que tem o poder e a vontade de lhe proporcionar o que você quer. Você não faz essa impressão repetindo uma sequência de palavras. Você faz isso mantendo a visão com um propósito inabalável para atingir o que quer e com uma fé constante de que conseguirá isso.
A resposta às orações não é de acordo com sua fé enquanto estiver falando, mas de acordo com sua fé enquanto estiver trabalhando. Você não pode impressionar a mente de Deus tendo um sábado especial preparado para dizer a Ele o que você quer e depois esquecê-lo durante o resto da semana. Você não pode impressioná-lo dedicando horas especiais para fechar-se em seu quarto e rezar, se depois tirar o assunto de seus pensamentos até a chegada da nova hora de oração. A prece verbal é boa o bastante e tem seu efeito, especialmente sobre você mesmo, em esclarecer sua visão e fortalecer sua fé. Mas não são seus pedidos orais que lhe conseguem o que você quer. Para ficar rico, você não precisa de uma agradável hora de oração. Você precisa rezar sem cessar. E com rezar, eu quero dizer manter-se constantemente em sua visão com o propósito de provocar sua criação de maneira concreta, e a fé em que está fazendo isso. Crede receber e tê-las-ei. Depois de ter formado claramente sua visão, toda a questão se torna receber. Depois de tê-la formado, é bom fazer uma afirmação verbal dirigindo-se ao Supremo em gratidão. Depois desse momento em diante, você deve mentalmente receber o que pediu. Viva na nova casa, use as roupas finas, ande no automóvel, siga na viagem e, de maneira confiante, planeje viagens mais interessantes. Pense e fale de todas as coisas que pediu em termos da posse real atual. Imagine um ambiente e uma condição financeira exatamente como quer e viva todo o tempo nesse ambiente mental e nessa condição financeira até que assumam a realidade material. Tenha em mente, porém, que não está fazendo isso como um mero sonhador e um construtor de castelos no ar. Mantenha a fé em que o imaginário está sendo realizado e seu propósito de realizá-lo. Lembre-se de que são a fé e o propósito no uso da imaginação que fazem a diferença entre o cientista e o sonhador. E tendo aprendido esse fato, é agora que você deve aprender o uso adequado da vontade. Agindo da maneira certa. O pensamento é o poder criativo ou a força imperiosa que faz com que o poder criativo entre em ação. Pensar de uma determinada maneira traz as riquezas para você, mas você não deve confiar apenas no pensamento, não prestando atenção à ação pessoal. Esse é o recife em que muitos outros pensadores não científicos acabam naufragando. Deixar de ligar o pensamento à ação pessoal. Ainda não atingimos o estágio de desenvolvimento, mesmo supondo que esse estágio seja possível, em que uma pessoa seja capaz de criar diretamente, a partir da substância informe, sem os processos da natureza ou o trabalho das mãos humanas. A pessoa não deve apenas pensar, mas também complementar seu pensamento com a ação pessoal. Pelo pensamento, você pode fazer com que o ouro no interior das montanhas seja trazido até você, mas ele não extrai a si mesmo, não se cunha em moedas e sai rolando pelas estradas procurando um caminho até seu bolso. Sob o poder imperioso do Espírito Supremo, os interesses das pessoas são organizados de tal modo que alguém é levado a extrair o ouro para você. As transações comerciais de outras pessoas estarão tão direcionadas que o ouro será trazido a você. E você deve organizar seus próprios negócios de modo a ser capaz de recebê-lo quando ele vier até você. O seu pensamento faz todas as coisas, animadas e inanimadas, trabalharem para trazer-lhe o que quiser, mas sua atividade pessoal deve ser tal que você possa receber corretamente o que deseja quando isso chegar até você. Você não deve considerá-lo como caridade nem roubá-lo. Deve dar a todos os homens mais em valor utilitário do que eles lhe derem em valor monetário. O uso científico do pensamento consiste em formar uma imagem mental clara e distinta do que você quer, em manter firme seu propósito de conseguir o que quer e em compreender com uma fé agradecida que vai conseguir o que quer. Não tente projetar seu pensamento de nenhuma maneira oculta ou misteriosa, com a ideia de que ele sozinho
consiga as coisas para você. Isso é um desperdício de esforço e enfraquecerá seu poder de pensar com sensatez. A ação do pensamento em ficar rico está plenamente explicada nos capítulos anteriores. Sua fé e seu propósito imprimem positivamente sua visão na substância informe, que tem o mesmo desejo por mais vida que você tem, e essa visão, recebida de você, põe em ação todas as forças criativas dentro e através de seus canais regulares de ação mais direcionadas para você. Não é seu papel guiar ou supervisionar o processo criativo. Tudo o que você tem a fazer a esse respeito é reter sua visão, seguir seu propósito e manter sua fé e sua gratidão. Mas você deve agir de uma determinada maneira, de modo a se apropriar do que é seu quando ele vier até você, e de modo a poder encontrar as coisas que tem em sua imagem e colocá-las em seus devidos lugares quando chegarem. Você pode realmente perceber a verdade nisso, quando as coisas chegam até você. Elas virão pelas mãos dos outros, que irão pedir um equivalente por elas. E você só pode conseguir o que é seu, dando a outra pessoa o que é certo para ela. Sua carteira não vai se transformar em uma bolsa da fortuna que estará sempre cheia de dinheiro, sem nenhum esforço de sua parte. Este é o ponto crucial na ciência de ficar rico. Exatamente onde o pensamento e a ação pessoal devem se somar. Existem muitas pessoas que, consciente ou inconscientemente, põem em ação as forças criativas pela força e pela persistência de seus desejos, mas que permanecem pobres porque não se preparam para receber a coisa que querem quando ela chega. Pelo pensamento, a coisa que você quer é trazida até você. Pela ação, você a recebe. Não importa qual seja a sua ação, é evidente que você deve agir agora. Você não pode agir no passado, e é essencial para a clareza de sua visão mental que você tire o passado de sua mente. Você não pode agir no futuro, pois o futuro ainda não chegou, e você não pode dizer como vai agir em qualquer situação futura enquanto a situação não chegar. Se você não está no negócio certo ou no ambiente certo agora, não pense que deve postergar a ação até estar no negócio ou no ambiente certos. E não gaste tempo no presente pensando no melhor procedimento em emergências futuras. Tenha fé em sua capacidade de resolver todas as emergências quando for o caso. Se você age no presente com a mente no futuro, sua ação atual será com a mente dividida e não será eficaz. Aplique toda a sua mente na ação atual. Não dê seu impulso criativo à substância original e depois fique sentado esperando pelos resultados. Se fizer isso, nunca conseguirá o que quer. Haja agora. Não existe nenhum outro momento a não ser o agora. E nunca existirá nenhum outro momento a não ser o agora. Se acaso você estiver para começar a se aprontar para receber o que quer, deve começar agora. E sua ação, seja ela qual for, deve ser muito provavelmente em sua empresa ou emprego atual, e deve influenciar as pessoas e coisas em seu ambiente atual. Você não pode agir onde não está, não pode agir onde esteve, e não pode agir onde pretende estar. Você só pode agir onde se encontra no momento. Não se incomode se o trabalho de ontem foi bem feito ou mal feito. Faça bem o de hoje. Não tente fazer hoje o trabalho de amanhã. Haverá tempo suficiente para fazê-lo quando chegar o momento. Não tente, por meios ocultos ou místicos, influenciar as pessoas ou coisas que estão fora de seu alcance. Não espere por uma mudança no ambiente antes de agir. Produza uma mudança no ambiente pela ação. Você pode ou influenciar o ambiente em que se encontra agora ou provocar sua transferência para um ambiente melhor. Mantenha com fé e propósito a visão de si mesmo no ambiente melhor, mas influencie o ambiente atual de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua mente. Não gaste tempo nenhum em devaneios ou construindo castelos no ar. Mantenha a única visão do que você quer e haja agora.
Não faça planos buscando alguma coisa nova para fazer ou algo estranho, incomum ou uma ação notável para executar como um primeiro passo no sentido de ficar rico. É provável que as suas ações, pelo menos por algum tempo à frente, sejam as mesmas que vem praticando por algum tempo, mas você deve começar agora a praticar essas ações de maneira certa, as quais seguramente o tornarão rico. Se estiver envolvido em algum negócio e sentir que não é a coisa certa para você, não espere entrar no negócio certo para começar a agir. Não se sinta desencorajado, nem fique se lamentando porque está no lugar errado. Ninguém está tanto no lugar errado que não possa encontrar o lugar certo. E ninguém está tão envolvido no negócio errado que não consiga mudar para o negócio certo. Mantenha a visão de si mesmo no negócio certo com o propósito de entrar nele e a fé de que vai conseguir entrar nele, mas haja no seu negócio atual. Use seu negócio atual como meio para conseguir outro melhor, e use seu ambiente atual como meio para mudar para outro melhor. Sua visão é o negócio certo, e se for mantida com fé e propósito, fará com que o poder supremo atraia o negócio certo para você. E sua ação, se for praticada da maneira certa, fará com que você se aproxime do negócio. Se você for um funcionário e acha que deve mudar de emprego para ter o que quer, não projete seu pensamento no espaço, nem fique confiando que assim conseguirá outro emprego. Provavelmente isso não vai acontecer. Mantenha a visão de si mesmo no emprego que quer, enquanto age com fé e propósito no emprego em que está, e certamente conseguirá o emprego que quer. Sua visão e sua fé porão a força criativa em movimento para trazê-lo em sua direção, e sua ação fará com que as forças de seu próprio ambiente movam você na direção do lugar que quer. Ao encerrar este capítulo, vamos acrescentar outra afirmação ao nosso resumo. Existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os espaços intermediários do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode formar coisas em seu pensamento e, imprimindo seu pensamento nessa substância informe, pode provocar a criação da coisa em que estiver pensando. Para fazer isso, a pessoa deve mudar sua mente de competitiva para criativa, deve formar uma imagem mental clara das coisas que deseja e manter essa imagem em seus pensamentos com o propósito fixo de conseguir o que quer e uma fé inabalável de que vai conseguir o que quer, fechando sua mente a tudo que possa tender a abalar esse propósito, obscurecer sua visão ou extinguir sua fé. De modo que possa receber o que quer, quando acontecer, a pessoa deve influenciar agora as pessoas e as coisas de seu ambiente atual. Ação eficiente. Você deve usar seu pensamento da maneira como foi indicado nos capítulos anteriores e começar a fazer tudo o que puder no lugar em que se encontra. Você só pode progredir sendo maior do que a sua posição atual, e ninguém é maior do que sua posição atual deixando de fazer o trabalho relativo a essa posição. O mundo só progride por meio daqueles que cumprem mais do que suas obrigações na posição atual. Se ninguém cumpre bem suas obrigações na posição atual, é possível ver acontecer um retrocesso em todos os sentidos. Aqueles que não cumprem bem suas obrigações em sua posição atual são um peso morto para a sociedade, o governo, o comércio e a indústria. Precisam ser carregados pelos outros a um custo considerável. O progresso do mundo só é retardado por aqueles que não cumprem suas obrigações em sua ocupação atual. Eles pertencem a uma época anterior e sua tendência é a degeneração. Nenhuma sociedade pode progredir se todos forem menores do que sua posição. A evolução social é guiada pelas leis da física e da evolução mental. No mundo animal, a evolução é causada pelo excesso de vida. Quando um organismo tem mais vida do que pode ser expressa em suas funções no plano que ocupa, ele desenvolve os órgãos de um plano superior e assim surge uma nova espécie. Nunca haveria novas espécies
se não houvesse organismos que mais do que satisfazem a sua posição. A lei é exatamente a mesma para você. Ficar rico depende de sua aplicação desse princípio em suas ocupações. Todo dia é ou um dia de sucesso ou um dia de fracasso. E são os dias de sucesso que farão com que você consiga o que quer. Se todos os dias forem de fracasso, você nunca ficará rico, ao passo que, se todos os dias forem de sucesso, será impossível você deixar de ficar rico. Se existe algo que possa ser feito hoje e você não fizer, então terá fracassado em relação à coisa considerada, e as consequências podem ser mais desastrosas do que você imagina. Você não pode prever os resultados até mesmo da ação mais trivial. Você não conhece o funcionamento de todas as forças que foram postas em movimento por sua causa. Grande parte pode estar dependendo de você praticar algumas ações simples, e pode ser a própria ação que vai abrir a porta das oportunidades para possibilidades muito grandes. Você nunca sabe quais são todas as combinações que a inteligência suprema está fazendo para você no mundo das coisas e das ocupações humanas. Se negligenciar ou deixar de fazer alguma coisa pequena, poderá causar um grande atraso em conseguir o que você quer. Faça todos os dias tudo o que pode ser feito naquele dia. Existe, porém, uma limitação ou qualificação em relação ao que foi mencionado acima e que você deve levar em consideração. Não é para você trabalhar em excesso nem para se atirar cegamente ao seu trabalho, em um esforço de fazer o maior número possível de coisas no tempo mais curto possível. Não é para tentar fazer hoje o trabalho de amanhã, nem fazer em um dia o trabalho de uma semana. Realmente, não importa o número de coisas que você faz, mas a eficiência de cada ação isolada. Cada ação é, em si, ou um sucesso ou um fracasso. Cada ação é, em si, ou eficaz e eficiente, ou ineficaz e ineficiente. Toda ação ineficiente é um fracasso. E se você passar sua vida praticando ações ineficientes, toda a sua vida será um fracasso. Quanto mais coisas fizer, pior para você, se todas as suas ações forem ineficientes. Por outro lado, toda ação eficiente é um sucesso em si. E se todas as ações de sua vida forem eficientes, então toda a sua vida deve ser um sucesso. A causa do fracasso é fazer coisas demais de maneira ineficiente e não fazer coisas suficientes de maneira eficiente. Você verá que é uma proposição evidente por si só que, se você não praticar nenhuma ação ineficiente e se praticar um número suficiente de ações eficientes, você se tornará rico. Se agora for possível para você praticar cada ação de maneira eficiente, de novo verá que conseguir as riquezas reduz-se a uma ciência exata, a exemplo da matemática. A questão se torna então na pergunta de se você pode praticar cada ação isolada como um sucesso em si. E isso você certamente é capaz de fazer. Você pode praticar cada ação com sucesso porque todo o poder está trabalhando com você, e todo o poder não pode falhar. O poder está a seu serviço e para praticar cada ação de maneira eficiente, você só precisa aplicar o poder no que faz. Toda ação é forte ou fraca, e quando cada ação for forte, você estará agindo da maneira certa que o tornará rico. Todas as ações podem ser tornadas fortes e eficientes, mantendo sua visão enquanto a estiver praticando e aplicando todo o poder de sua fé e de seu propósito no que faz. É neste ponto que fracassam as pessoas que separam o poder mental da ação pessoal. Elas usam o poder da mente em um lugar, em um momento, e agem de outra maneira, em outro lugar e em outro momento. Assim, seus atos não são bem-sucedidos em si, a maioria deles é ineficiente. Mas se todo o poder for direcionado para todas as ações, não importa o quanto sejam comuns, elas serão um sucesso em si. E como é da natureza das coisas que todo sucesso abra caminho para outros sucessos, seu progresso na direção do que quer e o progresso do que você quer em sua direção irão se tornar cada vez mais rápidos. Lembre-se de que as ações bem-sucedidas são cumulativas em seus resultados.
uma vez que o desejo por mais vida é inerente a todas as coisas. Quando uma pessoa começa a se mover para uma vida maior, mais coisas passam a se vincular a essa pessoa e a influência de seu desejo é multiplicada. Todos os dias, faça tudo o que puder fazer nesse dia e faça cada coisa de maneira eficiente. Ao dizer que você deve manter sua visão enquanto está praticando cada ação, por mais trivial e comum que seja, não quero dizer que seja necessário o tempo todo manter a visão em seus mínimos detalhes. Deve ser uma atividade para suas horas de lazer, usar a imaginação nos detalhes de sua visão e contemplá-los até que estejam fixos firmemente em sua memória. Se quiser acelerar os resultados, dedique praticamente todo o seu tempo livre a essa prática. Pela contemplação contínua, você vai formar a imagem do que quer, até os mínimos detalhes, de maneira tão fixa em sua mente e tão completamente transferida para a mente da substância informe, que em suas horas de trabalho só precisará mentalizar a imagem para estimular sua fé e seu propósito e fazer com que aplique seus melhores esforços. Contemple sua imagem em suas horas de lazer até que sua consciência esteja tão tomada por ela que você pode captá-la instantaneamente. Você ficará tão entusiasmado com essas promessas atraentes que o mero pensamento em sua direção atrairá as mais fortes energias de todo o seu ser. Vamos agora repetir o nosso resumo e ir mudando ligeiramente as afirmações finais, adequá-lo ao ponto a que chegamos no momento. Existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os espaços intermediários do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode formar coisas em seu pensamento e, imprimindo seu pensamento nessa substância informe, pode provocar a criação da coisa em que estiver pensando. Para conseguir isso, a pessoa deve mudar da mente competitiva para a mente criativa. Deve formar uma imagem mental clara das coisas que quer e fazer com fé e propósito tudo o que puder ser feito a cada dia, fazendo cada coisa isolada de maneira eficiente. Entrando no negócio certo. O sucesso em qualquer tipo de negócio depende, em primeiro lugar, de você possuir em um estado bem desenvolvido as aptidões requeridas para esse negócio. Sem uma boa aptidão musical, ninguém pode ser bem-sucedido como professor de música. Sem aptidões mecânicas bem desenvolvidas, ninguém pode fazer muito sucesso em nenhuma das atividades que envolvam a mecânica. Sem tato e aptidões comerciais, ninguém pode ser bem-sucedido nas atividades comerciais. Mas possuir, em um estado bem desenvolvido, as aptidões requeridas por sua vocação particular não assegura que você fique rico. Há músicos que têm um talento admirável e que permanecem pobres. Existem ferreiros, carpinteiros e assim por diante que têm uma aptidão mecânica excelente, mas que não ficam ricos. E existem comerciantes com boas aptidões para negociar com as pessoas que, não obstante, fracassam. As diferentes aptidões são ferramentas. É essencial ter boas ferramentas, mas também é essencial que as ferramentas sejam usadas da maneira certa. Um homem pode pegar uma serra afiada, uma régua, um bom plano e assim por diante e construir uma bela peça de mobília. Outro homem pode pegar as mesmas ferramentas e pretender copiar a mesma peça, mas sua produção fica tosca. Ele não sabe como usar as boas ferramentas de maneira satisfatória. As diversas aptidões de sua mente são ferramentas com que você deve fazer o trabalho que o deixará rico. Portanto, será mais fácil ser bem-sucedido se entrar em um negócio para o qual esteja bem equipado com as ferramentas mentais. De modo geral, você se sairá o melhor possível nas atividades em que usar suas mais fortes aptidões, aquele para o qual é naturalmente mais apto. Mas existem limitações a essa afirmação também. Ninguém deve considerar sua vocação como algo irrevogavelmente fixo pelas inclinações com que nasceu. É possível ficar rico em qualquer atividade, pois, se não tiver o talento certo, é possível desenvolver esse talento.
Isso simplesmente significa que você precisa fazer suas ferramentas pelo caminho, em vez de se confinar ao uso daquelas com que nasceu. Será mais fácil para você ser bem-sucedido em uma vocação na qual já tem os talentos bem desenvolvidos, mas você pode ser bem-sucedido em qualquer vocação, pois pode desenvolver qualquer talento rudimentar. Não existe talento do qual você não tenha pelo menos os rudimentos. Você ficará rico mais facilmente em termos de esforço se fizer aquilo para o que é mais apto, mas ficará rico mais satisfatoriamente se fizer o que quiser fazer. Fazer o que se quer fazer é vida, e não existe nenhuma satisfação de verdade em viver se somos obrigados a fazer para sempre algo de que não gostamos e nunca poder fazer o que gostamos. E é certo que você pode fazer o que quiser. O desejo de fazer é a prova de que você tem dentro de si o poder que pode fazer isso. O desejo é uma manifestação do poder. O desejo de tocar música é o poder que pode tocar música buscando expressão e desenvolvimento. O desejo de inventar aparelhos mecânicos é o talento mecânico buscando expressão e desenvolvimento. Quando não existe poder, tanto desenvolvido quanto subdesenvolvido para fazer uma coisa, nunca existe nenhum desejo de fazer aquela coisa. E quando existe um forte desejo de fazer uma coisa, é líquido e certo que o poder para fazer aquilo é forte e só necessita ser desenvolvido e aplicado da maneira certa. Todas as outras coisas sendo iguais, o melhor é escolher o negócio para o qual você tem o talento mais desenvolvido. Mas se tiver um forte desejo para se envolver em uma determinada linha de trabalho, deve escolher esse trabalho como o fim supremo que você busca. Você pode fazer o que quiser, e é seu direito e privilégio seguir atividade ou vocação que lhe sejam mais adequadas e agradáveis. Você não é obrigado a fazer o que não gosta, e não deve fazer a não ser como um meio de conseguir se aproximar da atividade que quer praticar. Se houver erros passados cujas consequências o colocaram em um negócio ou ambiente indesejado por algum tempo, você pode ser obrigado a fazer o que não gosta, mas pode fazer com prazer, sabendo que está fazendo o possível para chegar ao que quer fazer. Se você acha que não se encontra na vocação certa, não se apresse demais tentando mudar para outra. Em geral, o melhor caminho é mudar de atividade ou de ambiente pelo crescimento. Não tenha medo de fazer uma mudança súbita e radical se surgir a oportunidade e se você concluir, depois de uma consideração cuidadosa, que é a oportunidade certa. Mas nunca haja de maneira súbita ou radical quando estiver em dúvida se é sensato fazer isso. Não existe nunca nenhuma pressa no plano criativo, e não existe falta de oportunidades. Quando sair da mente competitiva, você vai entender que nunca precisa agir apressadamente. Ninguém mais vai derrotá-lo no que quiser fazer. Há o bastante para todos. Se um espaço é ocupado, abre-se um outro ainda melhor mais adiante. Há tempo para tudo. Quando estiver em dúvida, espere. Concentre-se na contemplação de sua visão e aumente sua fé e seu propósito. E por todos os meios, em momentos de dúvida e indecisão, cultive a gratidão. Um dia ou dois gastos na contemplação da visão do que você quer e em uma atitude de fervoroso agradecimento pelo que está conseguindo, colocarão sua mente em uma relação tão próxima com o Supremo que você não cometerá erros quando vier a agir. Existe uma mente que sabe tudo o que é para saber. E você pode se aproximar da sintonia com essa mente pela fé e o propósito de progredir na vida se tiver uma profunda gratidão. Os erros decorrem de agir apressadamente, ou de agir com medo ou dúvida, ou por se esquecer do motivo certo, que é de mais vida para todos e menos para ninguém. À medida que prosseguir no caminho certo, as oportunidades aparecerão em número crescente e você precisará ser muito constante em sua fé e em seu propósito, além de manter-se próximo da mente suprema pela gratidão reverente. Faça tudo o que puder de maneira perfeita todos os dias, mas faça tudo sem pressa, preocupação ou medo. Siga o mais rápido que puder, mas nunca com pressa. Sempre que se perceber com pressa, pare um pouco.
Concentre a atenção na imagem mental do que quer conseguir e comece a agradecer pelo que já conseguiu. O exercício da gratidão nunca falha em fortalecer sua fé e renovar seu propósito.